No vídeo de hoje vamos falar sobre periodização de uma maneira muito simples e você vai sair daqui sabendo fazer sua periodização. E já adianto que ela é muito importante para quem treina e muito importante para potencializar a sua hipertrofia, sua força e sua resistência muscular. Me chamo Leonardo e eu estudo Educação Física aqui na Austrália e vamos abordar os seguintes tópicos sobre periodização. O que é periodização? Para que serve a periodização? Quais são os tipos? Qual é a melhor? E vamos falar sobre deloads também, que se enquadra nesse tópico, tá? Então vamos logo para o primeiro ponto. O que é periodização? Nada mais é do que variar estímulos na academia, tá? O que seria variar estímulos? Por exemplo, um exercício, se você fizer entre 6 a 8 repetições, tem uma intensidade. Se você fizer 12 a 15 repetições, é outra intensidade. Então você vai variar intensidades, variar estímulos para o seu músculo com objetivos vamos entrar no segundo tópico. Para que serve a periodização? Para que você vai variar estímulos? Para que um dia você vai fazer 6 a 8 e outro dia você vai fazer 12 a 15? Bom, para aumentar a sua força, a sua resistência e para ter uma hipertrofia mais abrangente, tá? Vamos primeiro falar sobre força e resistência. É mais indicado para você aumentar a sua força, e a força é muito importante para você ter hipertrofia também na academia, zonas de repetições entre 4 a 8 repetições, tá? Então, se você fizer entre 4 a 8 repetições, é mais indicado, é melhor para aumento de força. Então, você vai ganhar mais força dentro dessa zona de repetições, tá? Se você fizer, por exemplo, 12 a 15 repetições, ele é mais indicado para aumento de resistência. E um mix desses dois, né, um meio termo seria de 8 a 12 repetições, que você consegue ter um pouco dos dois, que falam que é mais adequado para hipertrofia. Sendo que para hipertrofia a gente sabe que de 4 a 25 repetições, chegando próximo da falha, vai ter o mesmo efeito, tá? Mas o mais adequado, que você consegue ter força e resistência, é esse entre 8 a 12, tá? Então, você vai fazer exercícios para aumentar a sua força, né? Então, de 4 a 8, tem que ter esses exercícios. E tem que ter exercícios para aumentar a sua resistência também, que é de 12 a 15, tá? Então, você vai combinar essa variação de estímulos programado dentro do seu treinamento, tá? E vamos falar de hipertrofia também, porque a gente tem dois tipos de fibra no nosso músculo. Fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Quando você faz, por exemplo, de 12 a 15 repetições, você estimula mais as fibras do tipo 1. E quando você faz, por exemplo, de 4 a 8 repetições, você estimula mais as fibras do tipo 2. Então é interessante que você estimule todas as fibras do seu músculo para ter uma hipertrofia mais abrangente, tá? E para também quebrar platô. Se você ficar fazendo sempre o mesmo treino de 4 de 10, vai chegar um ponto que seu corpo vai parar de ter resultado. Então é legal você variar essas zonas de repetições também para ter uma hipertrofia melhor, beleza? E quais são os tipos de periodização? Existem diversos tipos de periodização, eu não vou entrar em cada um em detalhes, mas eu vou falar os dois principais, tá? Bom, existe a periodização em blocos e a periodização mista. A periodização em blocos, como é que funciona? Cada mês, que também é chamado de mesociclo, cada mês você vai dar um estímulo diferente para o seu músculo. Então, por exemplo, no primeiro mês você vai fazer de 12 a 15 repetições, no segundo mês você vai fazer de 8 a 12 repetições e no terceiro mês você vai fazer de 4 a 8 repetições. Aí no primeiro mês você faz cargas leves, né? Então estimula mais resistência, no segundo é mais voltado para hipertrofia, de 8 a 12, e no terceiro mês é mais voltado para força, tá? Mas eu particularmente eu não gosto muito
dessa periodização porque ela é meio chata para mim. E para a maioria das pessoas também, porque, por exemplo, você treinar um mês inteiro de 12 a 15 repetições, pô, eu particularmente já tentei, eu não gosto. A maioria das pessoas também podem achar muito chata, né? Você ficar o mês inteiro fazendo o mesmo tipo de treinamento. Também tem, em vez do mês, a semana, né? Então, cada semana você faz um tipo. Então, uma semana para força, uma semana para resistência, outra para hipertrofia. Mas também tem o mesmo problema, que você vai enjoar, né, do seu treinamento e não é muito interessante, pelo menos na minha visão. A outra forma de periodizar é a periodização mista, tá? Como é que funciona a periodização mista? Dentro do mesmo treino, tá? Você vai variar os estímulos. É a periodização que eu uso e eu gosto bastante dela. E tem até um estudo falando que a periodização mista, ela teve mais... eles fizeram um estudo com 2 grupos de pessoas, né? Um que fez a periodização mista e outro que fez a periodização em blocos. O grupo que fez a periodização mista teve maiores aumentos de força e de hipertrofia do que quem fez em blocos. Porém, quem fez em blocos teve maior aumento de potência, tá? Mas esse não é nosso propósito. A gente quer ficar grande e forte na academia, certo? E como que funciona então a periodização mista? Como eu falei, no mesmo treinamento você varia estímulos, tá? Então, por exemplo, você vai começar o seu treino de perna, tá? Aí você começa no agachamento e você faz começa com um treino de força, tá? Porque é onde você tem mais energia no começo do seu treino. Então, primeiro exercício, você vai fazer agachamento, depois leg press, depois cadeira extensora, por exemplo. Então, você começa com o estímulo de força, que é de 4 a 8 repetições. Não precisa chegar à falha, tá? Quando você faz treinamento de força. Você pode deixar uma ou duas repetições na reserva. Depois você passa para um exercício, por exemplo, de 8 a 12 repetições, que é mais voltado para hipertrofia, na cadeira, no leg press, por exemplo. Então você faz, sei lá, 8 a 12 repetições no leg press. E no último exercício, cadeira extensora, que é um exercício isolado, você faz de 12 a 15 repetições, chegando à falha, tá? E assim, é muito importante que seja nessa ordem que eu falei para vocês. Então, primeiro exercício força, depois hipertrofia e depois resistência. Então, você começa com maior intensidade, depois você vai diminuindo a intensidade e aumentando as repetições, certo? E também o treino fica muito mais divertido, né? Vamos dizer assim, porque você não fica um negócio monótono. Então você varia os estímulos todos os dias. Então cada treino você vai treinar diferentes tipos de treinamento. Aí você acaba não enjoando do seu treino e às vezes te dá mais motivação, né, para treinar. Para quem não é viciado igual eu, que às vezes precisa de motivação, é mais interessante, tá? E o último tópico é sobre deload. O que é o deload? Eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre isso mais pra frente, mas falando de forma geral, resumidamente, o deload são fases que você encaixa para o seu corpo descansar. Então, a cada, por exemplo, 2 meses de treinamento intenso, eu coloco, por exemplo, 1 ou 2 semanas de deload. Ou no deload você pode ou tirar off da academia, não ir nenhum dia, ou você pode continuar indo na academia, mas com um volume de treino reduzido. Então, se você fazia, por exemplo, 20 séries na semana, no deload você faz 10, por exemplo. Ou você também pode diminuir a intensidade. Então, você diminui a carga, mantendo o mesmo número de repetições, ou você diminui as repetições mantendo a mesma carga. Importante que você não chegue à falha na semana de deload. Você deixa repetições na reserva, tá? Porque a intenção do deload é justamente deixar seu corpo descansar, tá? Para você ter mais resultados no próximo ciclo.
ciclo de periodização, né? Não ciclo de hormônio, pelo amor de Deus. Então, você não chega a falha em nenhum momento, treina leve mesmo e com volume reduzido. É importante você encaixar isso também. A cada 2 meses, você faz 1 ou 2 semaninhas para depois voltar mais recuperado e com mais força e mais intensidade. Fechou, rapaziada? Espero ter ajudado. Segue no Instagram e se inscreve no canal.